Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 2, e glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Quero também cumprimentar os irmãos do Facebook, nossos irmãos, nossas irmãs, que estão nos ouvindo, esperando para esse momento ouvir a palavra de Deus, receber a oração pela família. Quero dizer para vocês, irmãos, que vocês são muito bem-vindos aqui. Os testemunhos falaram fortemente no meu coração, os louvores, mas nós temos uma palavra essa noite, querido, da parte de Deus ainda. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e 2, são 2 versículos apenas. Eu vou esperar a grande maioria das pessoas acharem, porque nem todo mundo tem familiaridade com as Escrituras. E você que achou, por favor, nesse momento da palavra, que não haja nenhuma frivolidade no meio da igreja, total reverência ao Senhor. E ajude o vizinho que está do seu lado. Tem aqui a nossa irmã aqui, sente perto dela. Abra as Escrituras para ela que possa também entender. Diz assim, o tema é o ministério de Paulo em Tessalônica. E eu, se fosse dar um nome a essa pregação, eu daria o nome de A Nobre Arte de Pregar o Evangelho. Eu daria esse nome. Ele diz assim, versículo 1 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses: Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipe, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Louvado seja Deus. Vocês, põem a Bíblia de vocês no colo e vamos dar uma forte salva de palmas para o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu gostaria de iniciar essa palavra, Abner, dizendo que a pregação do Evangelho é uma nobre função ou ofício que Deus nos deu para que todo aquele que passou pelo processo da lavagem, da água e do Espírito, esteja encarregado, incumbido pelo Espírito Santo de realizar essa grande e nobre função. Porém, gostaria de dizer para os irmãos que pregar o Evangelho nunca foi fácil, e não é fácil, e não será fácil. Às vezes, irmão, eu tenho uma preocupação com as minhas mensagens, que ela não se torne muito negativa, que não seja negativista. Porque nos dias de hoje, eu olhando pela janela da teologia, eu encontro muitas igrejas muito otimistas, essa é a palavra, são muito otimistas. O evangelho que é anunciado hoje, Letícia e meus queridos irmãos, parece mais uma consulta, uma palestra antropológica, em que as pessoas vão para descargo de consciência, e ali uma pessoa muito afinado com a gramática, com a língua, com o português, traz uma mensagem que põe essa pessoa para cima. É totalmente humanista, massageando os egos dos homens. Quero dizer para vocês que servir a Deus é algo seríssimo. Poucas pessoas entenderão o propósito de fato servir a Deus. E aqui o nosso querido irmão Paulo, ele começa dizendo isso. E eu quero vos dizer que o evangelho de lá é diferente do de cá. Não, Valquíria, 1000 vezes não. O evangelho de lá é o mesmo aqui. Os homens apenas mudam. Ele acomoda no seu modo de vida, na sua forma distraída de viver o reino de Deus para os seus dias.
Mas o evangelho nunca foi fácil para ninguém. Paulo, ele vinha numa excursão, evangelizando. Ele, Silas, Timóteo e possivelmente Lucas, vinha nessa vibe de evangelizar pelas cidades que passavam. E o texto nos conta em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, ele diz o seguinte, que ele queria ir para a Ásia. Preste atenção, ele queria evangelizar a Ásia. E de Ásia, depois da Ásia, ele queria ir para Bitínia, aquela província da Ásia. Mas à noite, Sueli, ele foi impedido. Um varão macedônio chegou para ele à noite em sonho e disse: Paulo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ele queria trabalhar naquela região da Ásia Menor, mas o Senhor Deus, o Senhor Espírito Santo queria que ele fosse para a Europa, evangelizar a Europa. E de Troade, aonde Paulo estava com seus companheiros, ele toma a embarcação e chega em Filipe. Chegando na cidade de Filipe, aquela história que nós conhecemos, ele busca uma igreja, uma sinagoga, para poder pregar a palavra de Deus nos sábados. E essa cidade não tinha essa sinagoga, porque todas as cidades tinham uma sinagoga, essa porém não tinha. Então ele soube que tinha algumas irmãs na beira de um rio, ali orando a Deus, dia de sábado. Ele se dirigiu para lá. E todas as vezes que Paulo, Silas, Timóteo e possivelmente Lucas passava na cidade para ir para esse lugar orar, uma jovem se levantava no meio da multidão. E a Bíblia diz que essa jovem era uma pitonisa. A palavra piton aqui é o símbolo daquelas cobras, cobra piton. A palavra piton que se dão nas cobras é sinônimo, a pitonisa é sinônimo da piton, que simboliza o diabo, uma mulher que adivinhava. E quero dizer para vocês que no dia de hoje não é diferente. Vocês que andam por aí buscando revelação, profecia, tome cuidado para o homem e a mulher não estar sendo envolvido num espírito de Pitom, da antiga serpente. E todas as vezes que Paulo passava, aquela mulher dizia: aí vão homens, fiel dispenseiro da palavra de Deus. E Paulo, incomodado com aquela jovem, porque aquela jovem, além de ela ser escravizada como pessoa, porque era numa época de escravagismo, ela também era escravizada por esse espírito. Ela escravizada duas vezes. O seu dono, que pela qual tinha comprado aquela mulher, que ela dava muito lucro para o seu dono, e o diabo, a antiga serpente, também escravizava aquela mulher, dando sonhos, dando visões, dando profecias e revelações para ela. E Paulo expulsa aquele espírito. Olha, o homem que estava numa cidade confortável, o homem que tinha como visão de evangelizar a Ásia, agora Deus impulsiona esse homem para um outro lado, para a Europa. Porque o pregador do evangelho, o homem de Deus, a mulher de Deus, não faz o que quer. Ele não anda por vista. Ele não anda do jeito que ele quer andar, mas ele é guiado, impulsionado, catapultado pelo Espírito Santo. Aleluia. E ele agora muda a sua rota. Está numa cidade estranha, a primeira cidade da Europa, que era a introdução à Europa, a última cidade da Ásia Menor, de introdução à Europa. E agora Paulo está encurralado no meio da cidade. Por quê? Porque ele expulsa um espírito demoníaco de uma mulher, e aquele dono daquela mulher parou de ganhar os seus lucros, parou de ter os seus lucros, porque aquela mulher não adivinhava mais nada.
Tem muita gente que procura centro espírita. Tem muita gente que procura candomblé, banda. Essas pessoas que adivinham na borra do café, no chumaço de algodão. Sai procurando essas pessoas, buscando explicação para a sua vida. E a Bíblia nos recomenda não buscarmos essas pessoas e não estarmos ansiosos com o dia de amanhã. Mas o dia de amanhã cabe assim o seu próprio mal. Quantas pessoas que vêm ainda na igreja, mas está comprometida com o ocultismo, que ainda não sai de casa sem ver o signo, que fica no meio da tarde assistindo esses programas onde tem aqui esses adivinhos. Quantas pessoas que frequentam a igreja, até batizado, perde tempo fazendo isso. E aquele dono se juntou toda a cidade em volta de Paulo, Silas, Timóteo e possivelmente Lucas, e deram uma surra tremenda naqueles homens. Deram uma surra tremenda naqueles homens, e a Bíblia diz que prenderam eles. E eles de vez estar ali preocupado, porque hoje, irmão, qualquer coisa machucado, nós tomamos antibióticos, que tem antibióticos, aliás, analgésico poderoso, e nós não sentimos mais dor. Mas antigamente não tinha um machucado, doía semanas. Aqueles homens estavam quebrados dentro da cadeia. A Bíblia diz que eles começaram a louvar a Deus, cantar a Deus, como vocês estão fazendo nessa noite, exaltar a Deus, e ali houve um terremoto, porque o poder de Deus se manifestou naquele lugar, e ali tudo quebrou, ruiu e veio abaixo. E eles foram soltos. E houve aquela situação do carcereiro, e houve conversão. E nós precisamos aprender que aquele que leva a boa semente, chorando, anunciando o reino, a Bíblia diz que ele voltará com os seus molhos, exaltando a Deus pela colheita. Pregar o evangelho não é para todo mundo. Paulo poderia muito bem dizer: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui machucado? Eu estava numa cidade em que eu era bem aceito. Eu que estava querendo evangelizar na nossa região, e o Senhor me manda para vir para esse lugar, para eu estar aqui todo estourado pregando o evangelho. Irmãos, nós aprendemos isso na nossa vida. Se você aceitou a Cristo, e se você quer ser membro de banco da igreja, e que você não quer que nenhuma situação venha sobre a sua vida, não se comprometa com a obra de Deus. Porque se você se comprometer com a obra de Deus, você abre briga direto com o inferno, diz as Escrituras. Diz as Escrituras. Não tem como você servir a Deus e o diabo não entrar de sola na sua vida, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida do seu pai, da sua mãe, endurecer o coração do parente. Quanto mais você ora por ele, parece estar orando por uma pedra. O diabo querendo esmorecer a tua fé, derrubar a tua fé. Você abre diretamente briga com o diabo. Mas o bom é que aquele que evangeliza, aquele que faz a obra de Deus, pode estar certo de uma coisa: o diabo pode se levantar, se andar até para tirar a sua própria vida, mas ele estará destruído, porque a presença do Deus vivo está com aquele que tem compromisso com a sua obra. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, ide por todo o mundo, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele continua dizendo: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O bom de ser perseguido pelo inimigo, o bom de fazer parte do reino de Deus, é que nós temos garantida a presença singular desse Deus Todo-Poderoso, nos guardando, nos livrando de todo tipo de tentação. Aplauda o Senhor nessa noite. Olha que coisa linda. Paulo foge. O grande Paulo, com a sua comitiva, ele foge da cidade de Filipe depois da surra. Depois da conversão do carcereiro e a sua família. E ele fugindo, ele vai
para a cidade de Tessalônica. Aleluia. Veja como que é a situação. E meus irmãos, você pensa que foi fácil em Tessalônica também? Em Tessalônica também, quando os judeus perseguidores souberam que Paulo estava com a sua comitiva naquela cidade, se juntou uma galera e vieram atrás do Paulo para apedrejá-lo, dizendo, fazendo reunião no meio das pessoas, dizendo, inclusive até para o governador, aqueles que perturbavam o mundo já está no meio de nós. Capítulo 16 de Atos, aliás, o 17, ele acaba de chegar em Antíoco, chegar na cidade de Tessalônica. E Paulo diz que ali tinha um homem, a Bíblia diz que tinha um homem ali por nome de Jarson, e invadiram uma casa desse servo de Deus, trazendo ele para a rua, somente com o objetivo de encontrar Paulo e assassinar o Paulo. E fugiram com Paulo à noite, com toda a sua comitiva, e de lá Paulo foi até a cidade de Bereia. Eu quero vos dizer para você, meus amados, que aquele que se comprometeu e pôs a mão no arado, já era. A palavra do Senhor nos conta que no mundo o Senhor Jesus deixou isso claro para nós, que no mundo nós teríamos aflição, mas é para nós termos bom ânimo no meio da aflição. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que aquele que quer viver piamente, servindo ao Senhor, padecerá a necessidade. João 16:33 diz que a aflição vem na vida daquele homem, daquela mulher que quer servir a Deus. Portanto, irmãos, olha aqui, não se enganem com as falsas igrejas e os falsos pastores. Não tem evangelho coach, não tem evangelho político, não tem evangelho filosófico, não tem evangelho antropológico, tem evangelho teológico, o evangelho de Deus. Tanto lá quanto cá, a proposta de Deus para o homem é renuncie o pecado, deixe de lado o engano, pare com as práticas pecaminosas, arrependa-se, para que haja refrigério na vossa alma. Isso é a palavra de Deus. Olha o que ele diz, que bênção. Quando Paulo chegou na cidade da Macedônia, Paulo levou bênção para os irmãos macedônios. A Bíblia diz ali que homens e mulheres ricas se converteram. Por isso que os judeus tentaram matá-lo. Quando eu digo para você que o evangelho não é filosófico, lembre-se que naqueles dias vivia o ápice da filosofia grega. Porém, a mensagem do evangelho, ela media literalmente contra a todo tipo de filosofia. O capítulo 1 do versículo 5 desse mesmo livro, olha o que diz aqui. É só virar a pagininha, está na mesma página, uma página atrás. Olha o que Paulo diz no versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Não é um evangelho filosófico, filho. Não é. Vamos ver como é que esse evangelho chegou para aqueles irmãozinhos. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos um pouco mais para frente, na parte B do versículo. Mas também em poder. É diferente de filosofia, de antropologia, de sociologia, de psicologia. Chegou em poder. Poder de Deus, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Nós temos que situar, é bom nós termos muitos canudos acadêmicos para esfregar na cara do capeta, que a gente não está se tratando com um polvinho indouto. Temos uma forma técnica de agarinhar o nosso pão de cada dia, mas nós não podemos confundir isso com o evangelho. Amém, Roseli? Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. Expulsa demônio, cura os enfermos, ressuscita mortos e fala em outras línguas. É isso que é o evangelho de poder.
Um evangelho de transformação. E Paulo chega a dizer, em plena convicção. O que é que significa? Ali Paulo não estava balbuciando, não estava ali dubiamente pregando duas coisas, era convicção plena daquilo que pregava. Evangelho é isso, não se engane. Mude, por favor, a sua prática de vida, se ela for errada diante de Deus. Quando você estiver praticando a sua forma de viver, deixe o evangelho como se fosse um afilador. Eu tenho certeza que nesse momento que estou pregando, muitos irmãos da rede social dizem, olha, esse pastor é muito radical, esse pastor é fundamentalista. Que pregação é essa? Falam, expondo muita moral. O evangelho necessita disso. O evangelho não tem dúbio conceito em relação a ele. O evangelho tem que ser pregado com toda convicção. E olha o que diz ainda. E vocês sabem como padecemos entre vocês em seu favor. Valquíria, nós devemos levar a nossa cruz. As pessoas do evangelho de hoje querem nos livrar da cruz. Amém? Quer nos livrar da cruz. Não querem que nós padecemos, sofremos. Irmão do Facebook, evangelho que livra da cruz é satânico. Se o seu pastor é aquele que não quer que você passe a sombra da cruz, larga essa besta. É diabólico. Aleluia. É diabólico. O evangelho é a cruz, um homem pendurado. É um homem morto e ressuscitado. Esse é o evangelho. Irmão, isso não é teatro. Não vá para a igreja para descargo de consciência, pelo amor de Deus. Aleluia. Mude a sua vida. Não fique cocheando entre dois pensamentos. Grande é o nome. Você irá pagar um grande preço. Mude a sua prática de vida. Reveja os seus conceitos. Jesus não aceita você se entregar para ele 50%. Ou é 100 ou está fora. Por que que esse homens conceituados, homens que tinham duas cidadanias, homem que falava várias línguas, homem que cresceu aos pés de Gamaliel, homem que outrora vivia dentro dos concílios com os magistrados, agora esse homem anda fugindo de cidade em cidade, porque querem tirar as suas vidas. Agora você acha que eu venho para a igreja, para a rede social, pregar um evangelho que venha dizer a vontade daquilo que as pessoas querem ouvir? Por quê? O evangelho é esse. Não tem um segundo evangelho. Ou vai ou desce. É isso aí, meu irmão. Quando eu estive no meio de vocês, eu não estive com sublimidade de palavra, mas com o poder de Deus. É necessário nos revestirmos de poder. É necessário, porque se você não for revestido de poder, você ficará pelo caminho. Não tenha dúvida disso. Você não irá conseguir ir além. Lucas 24:49 disse assim: disse Jesus: eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O evangelho, irmão, é o evangelho de poder. E a Bíblia diz que essa promessa do Pai se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eles estavam reunidos 120 homens e mulheres. E lá o Espírito Santo de Deus veio e eles foram batizados pelo Espírito Santo e se viu falando em outras línguas. E dali eles, revestidos de poder, se encorajaram, cheios do Espírito Santo, e saíram pelo mundo a pregar a palavra de Deus. O evangelho de poder.
Evangelho é evangelho de poder. A igreja não é lugar de desfile de moda, irmão. A igreja não é lugar de descargo de consciência. A igreja é onde os irmãos devem se juntarem e juntos render júbilo e louvor e adoração ao nosso Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aplauda o Senhor. Vamos voltar para o texto. Eu tenho mais 10 minutinhos, se vocês me permitirem. Texto. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil, apesar de termos sido maltratados. Sabe o que é isso? O que aconteceu, tanto lá quanto cá em Filipe, ele foi surrado no meio da rua, encurralado no meio da rua, homens com paus, varas, espancaram eles. A história diz que eles ficaram nus, homens dignos, santos homens de Deus, se não sendo vilipendiado pelo amor do Evangelho, por ter libertado uma filha de Deus da prisão dos homens e do diabo. Mas mesmo assim, ele está dizendo: eu cheguei no meio de vocês, humilhados, vilipendiados, escorraçados, mas eu não vim com sublimidade de palavras humanas filosóficas, eu vim com o poder de Deus. E aqueles irmãos foram abençoados porque ali o Espírito Santo de Deus operou e houve cura, e ali houve conversão. Muitas pessoas serviram a Deus, e ali o Paulo também teve que fugir à noite. Portanto, queridos irmãos, esse evangelho que dizem que a gente pode comer o melhor da terra, e nós podemos, que o Senhor não deixa a gente passar fome, mas que a gente tem que ser cabeça. E a impressão que dá é que os crentes são microempreendedores. Essa é a impressão que dá. Que o cara, a mulher vem para a igreja e senta num bancão estofado da igreja com ar-condicionado, que na segunda seguinte ele sai para os seus empreendimentos. Não, isso não é servir a Deus. Servir a Deus é renúncia. Servir a Deus é largar o próprio eu, é esquecer de si mesmo. Ele disse: olha, se vocês querem vir após mim, renunciem a vocês mesmos, tome a vossa cruz e siga-me. Olha o que diz aqui no versículo 19. Ele diz: portanto, ide, de Mateus 28, ensinando a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aleluia. Mandado. Gabriel, é mandamento. Você é obrigado a guardar os mandamentos do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado. Se você não guarda, você é rebelde. Se você é rebelde, você não tem a companhia desse Espírito Santo na sua vida. Quando vier a luta sobre a sua vida, a dificuldade, tiro na cabeça, autodepressivo ou internação. Porque você é negligente ao mandado. Quem manda é quem pode. Tem um ditado que diz que quem manda, quem pode manda, quem tem juízo manda, e quem não... Isso, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele está mandando. Olha o que diz ainda: tenho mandado. Louvado seja Deus. E eis que eu estou convosco. Convosco com quem? Com esses que ele tem mandado, todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Valquíria, Vanderleia, meus irmãos, quando se entrega a Deus verdadeiramente, pode vir as perseguições, pode vir as assolações, mas a presença dele, Roseli, estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está no seu trabalho sozinha, a presença dele está lá. Você está andando na estrada sozinha, escura e com medo, a presença dele está lá. Ele nunca irá te abandonar.
porque você tem guardado o seu mandado. E ele, no versículo 2, ele diz para a gente terminar: apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipe, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês. Essa coragem, vem cá, Paulo não é um super-homem sobrenatural. Paulo é igualzinho a você, a mim, era um fraco. Essa coragem aqui, para ele ter essa coragem de encarar tantos inimigos e pregando o Evangelho, ele precisou ser revestido do poder. Se ele não tivesse sido revestido do poder de Deus, jamais ele teria essa coragem. Isso aqui eu estou dizendo para você não se esconder na sua covardia, na sua timidez. E nos momentos que você tem uma oportunidade de pregar o Evangelho, você fala: eu não tenho essa coragem porque eu não sou um homem que nem Paulo. 1000 vezes não. Se Paulo fosse esse homem corajoso, ele não fugia para não morrer. Mas o Espírito Santo de Deus e o compromisso que ele tinha em pregar o Evangelho encorajava Paulo a ser o grande homem que ele foi. Portanto, nos momentos reclusos e no momento em que você está com pessoas, que você se omite de anunciar o Evangelho, com medo do emprego, com medo de amigo, com medo do que vão dizer, a Bíblia chama isso de timidez. Falta um revestimento de poder na sua vida, para você abrir a boca e encarar o inferno pregando o Evangelho de Deus. Aplauda o Senhor. Último versículo. Passei 8 minutos. Último versículo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim, para a gente terminar. Quem arruma uma besteirinha de algo para mim? Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim: manda, ou te digo, não tema as coisas, nada temas, as coisas que há de padecer, que o diabo lançará algum de vós, na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? O Senhor Jesus aqui, visitando João na ilha de Pátimo, ele está nos dizendo aqui, Valquíria, que evangelho e tribulação, evangelho e padecimento são irmãs siameses. Amém? Quem entendeu o que eu estou dizendo aqui? Ele está dizendo que padecerá, é impossível aquele que teme a Deus e prega o reino de Deus não padecer. E ele diz: olha, muitos de vocês serão tentados numa tentação, numa tribulação de 10 dias, e muitos de vocês serão lançados na prisão, por amor ao Evangelho. Porém eu vos digo, não temais, ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. E aqui eu parei. Quero dizer para vocês que possivelmente essa profecia, essa palavra foi para a igreja de Éfeso. Os irmãos de lá estavam à mercê de ser martirizado. A Rose perguntava para mim hoje, quem foi Nero? Nero foi o homem que matou o próprio Paulo. Dê uma lida na biografia de Nero, um dos imperadores de Roma do século I, que você verá que demônio de ser humano era aquele. Ele decapitou Paulo, a grande maioria dos crentes da igreja, botou fogo em Roma, num bairro em que habitavam os cristãos, não botou fogo, para a culpa cair sobre os cristãos, e milhares foram queimados vivos. Ei, quem disse a você que evangelho é viver uma vida plena, rica e abastada? Esse é o evangelho dos macedos da vida.
Qual a diferença daquele evangelho para esse, nos dias de hoje? Nem de longe se compara, né, Valquíria? Esse evangelho de hoje, me perdoe, isso é uma safadeza. Mudou por quê? Porque hoje nós somos mais tecnológicos? Porque hoje nós temos redes sociais, somos mais estudados? Não somos não, irmão. O ápice do governo romano e o ápice da filosofia grega se deu naquela época. Hoje a Grécia é um paísinho da Europa, mas naquela época já foi potência. O evangelho não mudou, meu irmão. O evangelho continua o mesmo. Quem tem o compromisso com Deus não pode viver de qualquer maneira, querer um evangelho de qualquer forma, ser desobediente aos mandados do Senhor. Creia, Deus não tem compromisso com desobediente. O final dos obedientes sempre será a sarjeta. E Deus não quer que nós, nenhum de nós, nos percamos para que nós venhamos parar em sarjeta. Mas Deus manda a gente resistir, ser fiel até a morte. Roseli, se estiver em jogo a nossa vida e abandonar o evangelho, que morramos, para que assim ganhemos a coroa da vida, amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Fiquem de pé.